Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo 78, de verso 1 a 16, onde aqui a família de Asaf está muito feliz em falar do Senhor. Ele aqui nos aconselha, meus irmãos, para que a gente venha falar das maravilhas e dos feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas, para que a gente venha passar para os nossos futuros, as nossas futuras gerações, de uma forma simples e de uma forma sábia, de uma forma que eles venham entender quem foi o nosso Deus Todo-Poderoso, quem é o nosso Deus Todo-Poderoso e quem será o nosso Deus Todo-Poderoso, porque a essência do nosso bom Deus, ele não muda. Quem ele foi no passado, quem ele é no presente, quem ele é no futuro, ele não muda a essência. Então, ele aqui faz um apelo para que a gente venha falar para os nossos, que a gente venha contar histórias para os nossos, que a gente venha falar da palavra para os nossos, para as nossas gerações, para as nossas futuras gerações, de uma forma simples, e que eles venham entender com amor, com carinho, com obediência, porque quando a gente começa a ensinar os nossos de pequeno, eles não desviará, eles não desviam do caminho do Senhor. Glórias a Deus. E aqui no verso 1 a 16, ele diz assim aos seus, contando a história para os seus, e assim ele nos aconselha para que a gente faça assim com os nossos. Amém? Povo meu, ouça com atenção a minha lei, abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Com ilustrações, eu contarei fatos de histórias do nosso povo, história muito antiga, que nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhe contar essas coisas para vocês poderem passar adiante. História dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Glórias a Deus. Ele deu suas leis a Jacó para mostrar sua vontade ao povo, e ordenou os antigos israelitas que ensinassem essas leis aos seus filhos. Glórias a Deus. Ensinar, meus irmãos, ensinar as leis, os mandamentos do Senhor aos nossos, para que eles cresçam e não saiam e não desviem do caminho e das leis e da sabedoria do Senhor, porque o Senhor dá e o Senhor derrama, e o Senhor, aquele que conhece e aquele que tem temor ao Senhor, não sai dos caminhos do Senhor, porque tem um temor muito grande ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Essas leis aos seus filhos. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria a geração seguinte. Então, ia passando, uma geração ia passando de geração em geração. Como foi no passado, será agora para todo sempre. Agora, com a tecnologia, com as mudanças, as redes sociais, mudou muitas coisas, mas os nossos nos ensinaram muito. Nos ensinaram essas passagens, e assim a gente tinha o temor a gente cresceu tendo o temor e obediência ao Senhor. E assim ele apela para que a gente venha fazer para com os nossos, para que essa geração venha conhecer as leis do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? A geração seguinte, para que sempre colocassem a sua confiança em Deus e nunca esquecesse dos seus grandes feitos.
obedecendo fielmente os mandamentos do Senhor. Assim eles não serão como os seus antepassados, rebeldes e teimosos, infiéis de Deus por causa do seu coração sem fé. Os soldados de Efraim, embora estivessem bem armados, bateram em retirada no dia da batalha. Para que no dia da batalha os nossos não venham, nos dias difíceis, nos dias de adversidades, os nossos não venham reclamar, os nossos venham aceitar e saber que Deus está na direção de todas as coisas. Eles não cumpriram a aliança que tinham feito com Deus e desobedeceram a sua lei. Esqueceram os grandes feitos de Deus e os maravilhosos milagres que ele fez diante do povo de Israel. Ele fez maravilhas diante dos seus antepassados na terra do Egito, no campo de Zoan. Depois dividiu as águas do mar para os israelitas passarem. As águas ficaram paradas como numa represa. Então, meus irmãos, nesta época dos israelitas, que eles estavam lá, quando eles estavam sendo escravos, no momento que estava naquela escravidão, sofrendo, eles estavam clamando, com o coração clamando ao Senhor, rendido ao Senhor, apelando para o Senhor. E assim o Senhor levantou o seu filho, o seu profeta, para Moisés, para que fosse resgatar aquele povo. E assim ele fez. Foram obedientes, vendo aqueles corações que estavam lá rendidos ao Senhor. Quando chega em meio de caminhos, ele muda, o Senhor dando tudo de bom e de melhor para eles. Eles mesmo assim, recebendo, comendo e bebendo, com todo o cuidado do nosso bom Deus, eles começaram a reclamar dos feitos que o nosso bom Deus fez para com eles. E é uma preocupação aqui da família de Esaf é que a gente venha ensinar a falar da palavra aos nossos, para que os nossos não esqueçam nos momentos das adversidades, não venha esquecer de quem foi Deus em nossas vidas, na vida dos seus antepassados, nas nossas vidas, que a gente está ensinando e trilhando um caminho para eles. Amém? Durante o dia, ele guiava o povo com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Olha o cuidado de Deus. De dia, o Senhor estava lá representando como, mesmo tendo um líder, o Senhor estava como uma nuvem durante o dia e à noite com uma tocha de fogo, para que eles não tropeçassem, para que eles não viessem desanimar. Amém? No deserto abriu as rochas e deu ao povo muitas águas para beber, como se a água brotasse de uma fonte. Da rocha quente do deserto, ele fez correr verdadeiros rios de água. Glórias a Deus. E assim o Senhor fez, e assim o Senhor fará em nossas vidas, para aqueles que têm o coração rendidos, aqueles que reclamaram, não chegaram na terra prometida. O que o Senhor quer nos falar com esta palavra, meus irmãos? Que tudo aquilo que nós vos pedimos, Ele nos daremos, Ele vai nos dar de uma forma sobrenatural, porque Ele conhece os nossos corações. Mas também, quando a gente estiver no processo, a gente não comece a reclamar. E que a gente ensine os nossos a ter essa sabedoria, ter esse discernimento, para que na hora da adversidade eles não venham reclamar desse Deus todo-poderoso, porque o que Deus tem para os nossos são riquezas e frutos maravilhosos, porque pelo qual nós estamos trilhando como aquele povo, como os profetas de antigamente, eles fizeram o quê? Eles trilharam um caminho para a gente, e aqui nós estamos, e assim o Senhor nos passa essa responsabilidade para que a gente venha trilhar um caminho para os nossos. Amém, meus irmãos? E que assim seja. Vamos orar para que o nosso bom Deus venha abrir os nossos olhos, para que a gente passe
o Evangelho para os nossos de uma forma simples, esclarecedora e firme no Senhor, esclarecedora e de uma forma simples, porque o Evangelho é simples, meus irmãos. E assim o Senhor nos capacita, e quem nos capacita é o Espírito Santo, não é a gente, é o Espírito Santo que nos capacita todos os dias, está aqui trazendo a palavra para os nossos. Amém? Glórias a Deus. Senhor, vou orar para que o Senhor venha nos dar direcionamento, discernimento, para que a gente venha viver esta palavra e passar para os nossos a palavra. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada pelo dia, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos, pela minha vida, pela vida dos nossos, pela vida da sua humanidade, Pai. Ô, Senhor, aqui é a família de Asaf, Senhor. Ele nos direciona esta palavra de Salmo 78, de verso 1 a 16, Pai. E para frente nós vamos passar toda esta mensagem, porque a mensagem é grande, mas de verso 1 a 16 a gente já viu as maravilhas. E ele aqui clama para que a gente passe para os nossos, para que a gente venha ensinar os nossos no caminho da verdade, da justiça, no seu amor, na sua fidelidade, para que o Senhor venha nos retribuir para os nossos, ó Deus. Tudo isso que nós estamos passando para os nossos, ó Pai, isto é uma forma da gente estar plantando uma semente, para que o Senhor venha cuidar e zelar dos nossos futuros, ó Deus, das nossas futuras gerações, assim filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente, ó Deus. Obrigada, Pai, obrigada por cuidar e zelar dos meus irmãos e de toda a sua humanidade, do seu povo abençoado e agraciado pelo Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Amém.